Olá, começa agora mais um podcast Questão Política e hoje eu recebo o jovem deputado estadual pelo PSOL em São Paulo, Guilherme Cortes. Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, querido, é um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que escuta o podcast. Guilherme, eu começo com uma pergunta sobre MST. Fim de semana rolou a Feira Nacional da Reforma Agrária, você esteve lá, acompanhei pelas suas redes sociais. E a organização anunciou a doação de 25 toneladas de alimento que foram produzidos em fazendas, em assentamentos do movimento em todo o Brasil. E eu começo por esse assunto porque a gente vai enfrentar aí no Congresso Nacional e também aqui, ao que tudo indica, na Câmara dos Deputados Estadual, CPIs que confrontam o MST, a base bolsonarista e a base do Tarcísio de Freitas são contra o movimento. O próprio governador Tarcísio de Freitas chegou a declarar que aqui o MST ia ser enfrentado com cadeia, né? Quem invade terra ia para cadeia. Queria saber como é que você enxerga o Movimento Sem Terra. Olha, Jefferson, a minha relação com o MST ela é antiga. Eu venho de uma região no interior que tem uma presença muito forte do movimento de assentados, acampados que lutam pela reforma agrária. E eu tenho uma admiração muito grande pelo MST, porque o MST é o maior movimento social do Brasil e da América Latina, um dos maiores produtores de alimento orgânico do mundo, e ao mesmo tempo é um movimento muito estigmatizado pela sua luta política. Mas o MST é casca grossa, então essa não foi a primeira vez que se tenta criminalizar o MST. São 40 anos, né? Exato, ano que vem o movimento completa 40 anos e a luta pela terra no Brasil historicamente é uma luta de combate à criminalização, à violência. O Brasil é um dos países que mais registra casos de assassinato e violência contra lideranças do campo, sobretudo camponeses, sem terra. Indígenas, né? Exatamente, a gente tem ainda marcado o massacre de Eldorado dos Carajás, e essa é a quinta, se eu não me engano, CPI no Congresso Nacional para investigar o MST. E a Feira da Reforma Agrária foi um enorme sucesso no Parque da Água Branca. Eu acho que foi um momento muito importante para se desmistificar e combater esse discurso que tenta desqualificar o movimento, que tenta espalhar desinformação a respeito do movimento. Agora, eu acho que essas CPIs, tanto a que está em vias de ser instalada no Congresso Nacional, quanto a que foi proposta na Assembleia Legislativa, elas são, em primeiro lugar, perda de tempo. Porque o MST, sabidamente, internacionalmente, é público e notório que não é um movimento criminoso. O MST é um movimento social, legítimo, democrático, e que luta por algo que está no texto da Constituição, que é o direito à reforma agrária, o acesso à terra para poder morar, para poder se produzir, para poder, enfim, alimentar o povo brasileiro, inclusive. Então, o MST não tem nada de criminoso que justifique a instalação de uma CPI. Vejo que esses projetos eles têm muito mais o objetivo de se criar factóides, de se criar um palanque político, principalmente quando essa turma da extrema-direita, do que para encontrar alguma coisa, porque não é a primeira vez que se procura e nada se encontra. E eu acho que tem temas que são muito mais pertinentes que o povo brasileiro precisava estar discutindo e que os deputados deveriam se dedicar com as suas CPIs, como, por exemplo, a desigualdade fundiária que a gente tem no Brasil, que é uma herança desde a colonização do nosso país. O Brasil é um dos países com maior desigualdade de terras do mundo. O Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos e, portanto, que a população é mais envenenada por pesticidas. Aumentou no último governo. Aumentou muito no último governo. Como eu já disse, o Brasil é um país que criminaliza, que violenta, que assassina muito as lideranças do campo, povos indígenas e quilombolas. Eu acho que esses temas são muito mais pertinentes e necessários de serem investigados pelos nossos deputados do que tentar se criminalizar um movimento social legítimo e democrático. Então eu não me preocupo com essas CPIs, porque mais uma vez elas não vão encontrar nada, só vão servir de palco para a extrema-direita criar seus factóides políticos. Agora, acredito que o MST é um movimento de fundamental importância no nosso país, que o Brasil precisa do MST, porque uma das maiores contradições sociais históricas do nosso país é a desigualdade social, que tem origem na desigualdade de terras. Então, a existência do MST ela é civilizatória para o nosso país, para deixar de naturalizar essa situação e para se combater na raiz a causa da desigualdade social no nosso país. Me parece uma cortina de fumaça, né, da base bolsonarista que está meio perdida com relação às investigações que envolvem o ex-presidente agora. Sem sombra de dúvida, não só essa. Eu vejo diariamente na LESP. Essa semana acontece o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, dia 17 de maio. E o Brasil é um dos países que mais violenta a população LGBT no mundo. É o país do mundo que mais mata pessoas por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero.
Apesar disso, não é de hoje que a extrema-direita e os bolsonaristas, eles utilizam da LGBTfobia e de tentar espalhar uma espécie de pânico na sociedade em torno dos temas da diversidade sexual e de gênero como uma forma de se catapultar na política. Essa, inclusive, foi a receita que o próprio Bolsonaro original utilizou quando era um deputado do baixo clero, inexpressivo do Congresso Nacional. Ninguém acreditava que seria eleito. Que ninguém acreditava que seria presidente e que ganhou projeção nacional a partir das fake news que ele criou contra o João Willis, contra o projeto Escola Sem Homofobia e assim por diante. E hoje nós vemos esse mesmo expediente ser repetido, então, com a fala do Nicolas Ferreira no Congresso Nacional, mas não só. Mais do que a fala de um deputado de maneira isolada, aquilo eu vejo como uma senha para que no país inteiro a base bolsonarista hierarquizasse o combate à população LGBT como a sua prioridade, de maneira a tentar criar seu fato político, voltar a se reenquadrar no cenário político brasileiro depois que eles perderam a eleição presidencial. Então a gente tem outros projetos de CPIs aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem o projeto de CPI de um deputado de bolsonarista para investigar o tratamento hormonal do Hospital das Clínicas, que é mais uma tentativa muito rude, muito grosseira e muito perigosa, porque veja bem, Jefferson, nem durante o governo Bolsonaro os bolsonaristas conseguiram instalar uma CPI para criminalizar diretamente a vida das pessoas LGBTs. Eles vão comendo pelas beiradas, eles vão restringindo os nossos direitos. Agora, uma CPI é um mecanismo muito sério, que não pode ser banalizado dessa forma. Eles estão banalizando, né? Tudo estão banalizando para utilizar como palco político, para fazer... Eles tentaram fazer palco político até a CPMI, que vai investigar os atos golpistas dos quais eles próprios protagonizaram. Inverter, né? Dizer que o governo Lula sabia de tudo. Exatamente. Então, é uma grande... A gente sabe como eles funcionam. É uma grande tentativa de tentar inverter narrativas, controlar a forma como se discute pautas. Eu acho que é lamentável que se faça isso, Jefferson, quando a gente tem tantos problemas sérios para discutir, para resolver, e que se faça isso de maneira a aprofundar situações de violência, de intolerância e discriminação. Eu acho que isso tudo é de uma baixeza muito grande. Então, a gente pensar que o Brasil tem um problema crônico de LGBTfobia, de violência contra a população LGBT, e ao invés de todos os atores políticos olharem para essa situação, no mínimo com a sensibilidade devida, muita gente vê isso como oportunidade para se catapultar na política através de factoides, através de perseguição, de criminalização, ou mesmo em relação ao MST. Mas a gente já sabe como que eles trabalham. Agora, deputado, falando em violência, né? São Paulo disparou em violência, a gente vê roubos de celular, furto na cidade, ninguém se sente seguro. Por outro lado, o Tarcísio de Freitas assume, faz aí cerca de quase 6 meses agora, e nomeia Guilherme Derrite como secretário de Segurança Pública. Um cara que já se declarou a favor das mortes cometidas por policiais, é um cara que diz que a segurança pública tem que ser mais incisiva, inclusive nas comunidades. E a gente vê que os índices apontam que preto e pobre é quem morre pela bala da polícia. O que representa esse recado e essa indicação de Tarcísio de Freitas por Guilherme Derrite? Olha, o Derrite foi uma das indicações feitas pelo Tarcísio, que o Tarcísio ele tenta se equilibrar numa corda bamba. De que ao mesmo tempo que ele foi eleito pela base bolsonarista, ele próprio é bolsonarista, e ele quer se viabilizar como um nome da extrema-direita no Brasil, porque ele é governador do maior estado do país. E está governando como se já estivesse em campanha presidencial. Inclusive. Sem sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele também tenta se diferenciar um pouco do que é o bolsonarismo para se apresentar como um gestor mais palatável. Até porque o Bolsonaro perdeu a eleição presidencial. Seria diferente se o Bolsonaro tivesse sido eleito. Então, a gente vê que na formação do seu secretariado, ele tem uma ala mais ideológica, bolsonarista, onde ele passa esse recado de que é um governo que é comprometido com os valores da extrema-direita, como é o caso do Derrite, como é o caso da Sonaira, que é a secretária de Políticas para as Mulheres, que é um setor mais linha dura, fundamentalista, e a gente tem outros setores que daí é o pragmatismo da velha política mesmo, né? Que daí é a ala mais ligada ao Gilberto Kassab, por exemplo, e outras negociações que o governo faz. Então eu acho que o Derrite, a nomeação dele, é um recado em uma pauta que é muito cara para a extrema-direita, que é a pauta da segurança pública, que é uma das pautas, como a gente estava falando, que a extrema-direita se utiliza para, enfim, alimentar o seu discurso, para encontrar saídas fáceis para problemas que são muito complexos, para incentivar o armamentismo, a violência, o autoritarismo e assim por diante, que são estruturais no nosso país. Então, eu acredito que a indicação do Derrite seja um recado. Eu tive a oportunidade de estar com o Derrite nas últimas semanas, quando ele foi apresentar o projeto de reajuste salarial
da Segurança Pública na Assembleia e tive a oportunidade de me dirigir a ele e perguntar sobre algumas políticas do governo do Estado, dentre elas a falta de treinamento especializado para atendimento nas delegacias de defesa da mulher, a situação de insegurança no centro de São Paulo e a situação de violência contra as nossas escolas. A gente viu que a alternativa que o Tarcísio e que a Secretaria de Educação apresentaram para a onda de violência nas escolas foi a contratação de segurança particular para algumas escolas. O que é muito perigoso, que é muito problemático a gente pensar que agora a gente vai terceirizar até a segurança pública do Estado de São Paulo. A gente não sabe nem que tipo de preparo aquela pessoa teve para ocupar aquele posto. Exatamente. Você tem muito menos controle público. E um tema tão sensível quanto é a segurança, sobretudo a segurança nas escolas, e que, lamentavelmente, o nosso mandato começou com aquele triste episódio que aconteceu na Tomásia Montoro, escola da Vila Sônia, que uma professora foi esfaqueada em sala de aula, e que isso foi um gatilho para vários outros casos de ameaças, casos de atentados que aconteceram em outros lugares de São Paulo do Brasil, e você apresentar como saída para isso a contratação de segurança privada, com menos transparência ainda, com menos controle social ainda, é muito preocupante. Então eu acho que o Estado de São Paulo tem um problema crônico com a sua segurança pública, é um Estado que tem uma das polícias mais violentas do país e também uma das polícias que os seus servidores mais sofrem com essa mesma violência, tem mais casos de adoecimento mental, de morte dos nossos servidores, de adoecimento mental também, de superlotação dos nossos presídios. Então é um problema muito central que a gente tem aqui em São Paulo. E as saídas que a extrema-direita ela busca para isso são saídas simplistas, são saídas que não dialogam com a realidade, com a complexidade que são esses problemas, que só tem também, na minha visão, o objetivo de jogar para a base eleitoral deles. Então, reforçando o armamentismo, o debate sobre tirar, voltar atrás em conquistas, como é o caso da utilização de câmeras nas fardas dos policiais, que é apontado por todo mundo de maneira racional. Viu que era aprovado pela população, desistiu da ideia. É aprovado pela população, é aprovado pela categoria, é aprovado pelas entidades que atuam, só não é aprovado por quem quer cometer crime, só não é aprovado por quem quer manter uma situação de impunidade com quem comete violência, protege o próprio agente de segurança pública. Então, eu acho que todos esses discursos, eles são maneiras de você tentar jogar com uma base conservadora, com uma base armamentista, e com um tema que é tão delicado e que é tão sério como a questão da segurança no Estado. Agora, deputado, você viralizou na internet durante as eleições com um embate direto com Ricardo Salles, ex-ministro do Bolsonaro. E Ricardo Salles fala em ser prefeito de São Paulo. Agora está ali numa disputa de tapas com o Ricardo Nunes, né? Qual dos Ricardos o Bolsonaro vai apoiar? Aliás, disputam o apoio do Bolsonaro e o apoio de Tarcísio de Freitas. E ouvi além, né? Ouvi já, tem algumas pesquisas que até citam o nome de Eduardo Bolsonaro a prefeito de São Paulo. Como é que você encara essa possibilidade aqui em São Paulo? Olha, o Ricardo Salles não tem a menor chance de ser prefeito de São Paulo. O Salles é uma figura que é muito mal identificada, embora ele tenha sido eleito deputado federal e tenha sido bem votado, porque, claro que numa eleição proporcional você tem muito mais possibilidade de dialogar com um nicho específico, né? E, evidente, o Ricardo Salles, ele joga para esse público de extrema-direita, ultraconservador. Diz ele que foi votado porque o trabalho foi aprovado. Ou se foi. O Ricardo Salles é uma figura, uma persona não grata em qualquer lugar do mundo, qualquer entidade ambiental séria, em qualquer país do mundo. Ricardo Salles não é bem-vindo, porque é uma pessoa processos, que, né? que responde a processos por crime ambiental e que é conhecido no Brasil e no mundo afora como uma pessoa que aprofundou, que acelerou em muito os níveis de desmatamento, de queimada, de devastação dos nossos biomas, que são patrimônios do Brasil, mas são patrimônios mundiais também. A Amazônia ela cumpre um papel ecológico para o mundo inteiro. Então, você acelerar a devastação da Amazônia, você acaba prejudicando o mundo inteiro, e por isso o Ricardo Salles é uma pessoa... Mas tudo que é científico é contestado, né? Exatamente, porque a gente vive nesse momento de que a racionalidade ela é questionada, a ciência ela é questionada, o avanço, o negacionismo, como a gente viu durante a pandemia, o negacionismo que questiona a existência das mudanças climáticas, e a gente precisa combater isso, porque a ciência é fato, a ciência é concreta, e podem ter interpretações, podem ter toda uma discussão, mas a ciência é concreta. A ciência ela é taxativa de que o Brasil avançou na destruição do meio ambiente. Então,
Só retornando. Ricardo Salles é uma pessoa que ela é desprezada mundo afora por todo mundo que valoriza minimamente a necessidade da gente manter o nosso meio ambiente preservado para garantir o futuro da nossa espécie. E ele teve uma votação significativa para deputado federal, acredito, porque para deputado federal ele joga dentro dessa base bolsonarista mais deslocada, mais ensandecida, mas eu acho completamente inviável uma candidatura como a dele se firmar com viabilidade para ser prefeito de São Paulo, a maior cidade do país. Não só porque o Bolsonaro e o bolsonarismo foram derrotados aqui na cidade de São Paulo, mas porque a figura dele é uma figura muito avessa. É uma pessoa que a única coisa que ele pode defender por ter feito foi ter acelerado o desmatamento de todos os nossos biomas, do Cerrado, do Pantanal. E de forma comprovada, né? De forma comprovada. É a pessoa que durante o momento da pandemia foi filmada numa reunião ministerial falando que tinha que aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada, para terminar de devastar, de flexibilizar a legislação ambiental brasileira. É uma pessoa que tirava foto na frente de tora de madeira desmatada. É uma pessoa que atuou pessoalmente, conscientemente, para facilitar a ação de garimpeiros ilegais, inclusive em terras indígenas. Então, eu acho que com esse currículo, uma candidatura do Ricardo Salles não sustenta para ser prefeito de São Paulo. O bolsonarismo está querendo desembarcar aqui também, né? Com o filho dele. Exato. Mas eu vejo que eles estão numa crise, numa disputa. E resta a nós, quem viver verá qual vai ser o resultado disso. Porque, como eu disse, da mesma forma como isso acontece no governo Tarcísio, no PL também há disputa entre as alas, né? Então, ao que me consta, a ala mais pragmática, entre aspas, né, do PL, do Valdemar Costa Neto, que é quem preside o partido, tem uma inclinação para apoiar o Ricardo Nunes, né, para tentar reeditar uma frente ampla. Que quer se vender como um nome mais de centro-direita. Exato, né? Exato, para tentar ser um nome supostamente mais viável para enfrentar o Boulos. O lado bom disso é que todos eles percebem que o Boulos é o candidato que tem mais viabilidade, mais potencial de se tornar prefeito. Eu acho que é uma janela de oportunidade histórica para a cidade de São Paulo, para o estado e também para o Brasil, a possibilidade de ter uma liderança do calibre do Guilherme Boulos como prefeito da maior cidade do país. Então, resta a gente ver como que vai se findar essa disputa dentro do campo da direita, porque todos eles sabem que o adversário a ser batido com situação de favoritismo é o Boulos, e eles vão tentar mexer as suas peças aí para fazer frente. Deputado, o Tarcísio mal assumiu e já tem se comportado como um candidato à presidência da República, como opositor do Lula. Em suas declarações diz que o governo anda mal, já tem criticado o governo. Foi na AgriShow ao lado de Jair Bolsonaro. Bolsonaro ali diz que talvez não fosse candidato daqui a 4 anos. Como você observa isso e como você avalia o governo Tarcísio de Freitas até aqui? Olha, desde que eu me entendo por gente, sempre que uma pessoa ela é eleita governador de São Paulo, ela já é automaticamente projetada como candidata à presidência. Em alguma medida isso é natural, porque São Paulo, como o maior estado do país, tem uma visibilidade muito grande. Então, Dória fracassou? Exatamente, o que não significa que dá certo. Inclusive, boa parte desses governadores do PSDB, que depois se lançaram candidatos à presidência, não tiveram sucesso. Você viu que conseguiu agora quando se juntou ao Lula. Acho que daí teve que mudar de lado, virar casaca para poder estar na vice, né? Buscou um outro caminho para poder chegar. Mas, bom, eu acho que é natural que haja uma expectativa, né, em relação a uma pessoa que ocupa o cargo do governo do estado de São Paulo, mas acredito que o Tarcísio, pessoalmente, é uma pessoa muito despreparada para ser governador e está mostrando isso. O Tarcísio nunca teve nenhum mandato eletivo e de cara assume o mandato de governador do estado de São Paulo, que é um estado com uma grande complexidade. Além disso, Tarcísio não tem nenhuma grande vivência pessoal no estado de São Paulo. Toda a sua carreira foi feita em outros lugares. Então, a gente percebe que tem um desconhecimento muito grande da realidade do estado. E os projetos que o Tarcísio prioriza, em si, é aprofundar o que o PSDB já fazia. Então, é aprofundar uma política de desmonte do serviço público no estado de São Paulo, desvalorização do servidor público de São Paulo, recrudescimento em políticas sociais importantes, como é o caso de fechamento de unidades do Bom Prato, sobretudo uma agenda de avançar com as privatizações de serviços públicos que são essenciais para a população de São Paulo. Então, bom,
todo mundo que mora aqui na região metropolitana de São Paulo acompanha o descaso das linhas privatizadas da CPTM, as linhas 8 e 9, que estão sobre a concessão da Via Mobilidade, foi inclusive tema de matéria especial no Fantástico, porque Até o realmente... Ministério Público se opõe a essa concessão. Exatamente, o Ministério Público, cumprindo a sua responsabilidade de fiscalizar a coisa pública, o Ministério Público averigou, dentro das suas atribuições, da sua competência, averigou que o contrato de concessão, porque, veja bem, Jefferson, quando um serviço público, mesmo quando ele está sob concessão de uma empresa privada, ele continua sendo um serviço público. Então, mesmo o contrato de concessão, ele não é um cheque em branco que você entrega para uma empresa privada, ela pode fazer o que quiser. Ela tem vários requisitos para cumprir, porque como qualquer serviço público, o princípio da prestação daquele serviço é o atendimento ao interesse público. Então, isso que hierarquiza todo o cumprimento do serviço público, da prestação do serviço público. O que eu quero dizer com isso? Que se uma empresa que detém a concessão de determinado serviço público, ela não atende ao interesse público, seja porque oferece um serviço de má qualidade, um serviço inseguro, um serviço excessivamente oneroso, um serviço irregular, um serviço antiquado, o Estado ele tem condições de tomar para si de volta a gestão daquele serviço público. E o que o Ministério Público fez dentro das suas atribuições foi averiguar que essa é a realidade da Via Mobilidade hoje. Que o que a Via Mobilidade faz não é o que ela deveria fazer. Ela não oferece o serviço que atende ao interesse da população que utiliza essas linhas. E o Tarcísio, ele, na verdade, ao contrário de atendendo ao Ministério Público e a todos que estão comprovando essa situação, esse descaso promovido pela linha mobilidade, o que ele faz é encomendar mais estudos para privatizar outras linhas da CPTM e do metrô, inclusive em valores milionários. Ele encomendou um que a gente... Quer acabar com a CPTM pública, né? Completamente. Ele quer expandir o padrão de não qualidade da Via Mobilidade, não só para aquelas linhas que a população... que é quase 1 milhão de pessoas por dia que utiliza as linhas 8 e 9 aqui na região metropolitana, não só dessas linhas, mas para toda a CPTM. E depois tentar avançar para todo o metrô. Esse leilão foi feito com tanta raiva que viralizou ali ele socando o no martelo. No caso, esse era o leilão do Rodoanel. Ah. Mas sim, foi um negócio que foi muito expressivo de um trecho do Rodoanel. Foi muito expressivo. O ódio que ele tem à coisa pública também é uma tentativa de afirmar uma masculinidade através daquele gesto, que é um negócio muito, muito cafona, na minha opinião. Agora, a gente denunciou ao Tribunal de Contas do Estado que um dos estudos encomendados pelo governo do Estado para avaliar a possibilidade de outras concessões no transporte público, no transporte sobre trilhos, o governo contratou uma instituição ligada ao Banco Mundial, que é uma instituição que, mundo afora, apoia processo de privatização, então é um estudo pouco imparcial, é um estudo que eu acredito que já deve estar escrito há muito tempo, qual que é a conclusão que esse estudo vai chegar. Sabe em qual valor? 71 milhões de reais. Então, além de querer desmontar o serviço público, ainda quer gastar o dinheiro público para viabilizar os processos de privatização. Para não falar da Sabesp. A Sabesp é uma empresa muito importante para o estado de São Paulo, porque ela está presente em 375 cidades. Poucas empresas públicas, país afora, tem a abrangência que a Sabesp tem, e porque ela lida com um serviço que é essencial para a manutenção da vida, né, Jefferson? Sim. Que é o serviço de tratamento de água e tratamento de esgoto, saneamento básico. 2 serviços sem os quais a gente sequer vive, ou sequer tem saúde para poder viver. Então, as más condições de saneamento básico estão diretamente ligadas aos casos de doença, adoecimento, saúde pública, infecções, mortalidade infantil e assim por diante. E muitas cidades do estado de São Paulo só têm acesso a saneamento básico porque existe uma empresa como a Sabesp. E na contramão de qualquer discussão concreta, factual, racional que se possa ter a respeito disso, o Tarcísio tem uma obsessão desde o ano passado em privatizar a Sabesp. Isso é muito ruim. Então eu acredito que por tudo isso, muito logo, a população do estado de São Paulo, do Brasil, vai perceber que o governo Tarcísio, embora se venda como algo diferente, não oferece nada de novo do velho modo do PSDB de governar. Pelo contrário, inclusive aprofunda o ritmo de retrocessos. Agora, falando novamente a nível federal, o Ciro Gomes estava calado desde que perdeu as eleições, voltou a se pronunciar. Agora ele voltou a tecer críticas ao Lula e ele disse que o Lula não foi inocentado e que ele é responsável pela onda reacionária do Brasil.
Ele também falou que a roubalheira continua, que o Lula continua no tal do orçamento secreto, que ele liberou os 9 bilhões deixados desde o governo Bolsonaro. O que você acha dessas declarações e o que você acha do Ciro Gomes? Olha, o Ciro eu acho que é uma pessoa que está completamente perdida, perdeu a noção das coisas. Em 2018, eu vi muita gente de esquerda, progressista, se iludir com o Ciro. Porque ele se vende... Bom, o Ciro já foi candidato a presidente mil vezes, né? Diz que era a última agora. Exatamente. E cada vez ele adota a roupagem da vez. Quando ele foi candidato a presidente lá em 2002, era uma roupagem. Daí em 2018 ele se revestiu de uma retórica nacionalista, de uma retórica antifascista em alguma medida. Dizia que o Lula era inocente, inclusive. Exatamente. Bom, eu lembro naquela época, eu ainda estava na faculdade, mas muita gente optou pelo Ciro porque via nele uma candidatura viável e comprometida em enfrentar o bolsonarismo. Só que o Ciro não foi para o segundo turno e ele decepcionou essas pessoas no dia seguinte. Porque no dia seguinte, todas aquelas pessoas que contavam com o Ciro para se somar na luta para que o Bolsonaro não fosse eleito, viram ele indo para Paris e voltando só no final do segundo turno e sequer declarando voto no Haddad. E durante todo o governo Bolsonaro, o Ciro passou longe de ser uma figura que colocou o seu capital político a serviço da oposição ao bolsonarismo. Então, eu acho que o Ciro é uma pessoa que se perdeu muito, que se descredibilizou muito, por isso teve o resultado que teve, não ficou nem em terceiro lugar nessa última eleição presidencial. E eu acho que o Ciro erra hoje em subestimar o bolsonarismo, subestimar que a gente, embora tenha derrotado o Bolsonaro, a gente ainda tem um bolsonarismo muito presente na sociedade, na política brasileira e prioriza o combate a outros setores da esquerda. Críticas todos nós temos. Eu sou de um partido que nasce de uma ruptura com o PT e que até hoje manifesta livremente as suas diferenças. O pessoal não votou na candidatura do Arthur Lira para a presidência da Câmara, por exemplo. Aqui no estado de São Paulo, o pessoal não votou no mesmo candidato a presidente da Assembleia, que é a bancada do PT. Por exemplo, na Câmara Municipal, a mesma coisa. O pessoal tem severas críticas ao arcabouço fiscal do governo, a composição do ministeriado e assim por diante. Nós debatemos essas críticas de maneira completamente tranquila, responsável e democrática. Agora, muito diferente disso é o que o Ciro faz. O Ciro tenta disputar um espaço político na base do antipetismo. Mas me parece que o Ciro ainda não percebeu que o antipetismo é um sentimento reacionário, que ele é majoritariamente um sentimento extremamente conservador, um sentimento reacionário e que foi completamente instrumentalizado pela direita e pela extrema-direita. Então, eu pessoalmente nunca tive grande ilusão com o Ciro, não votei nele em 2018, nem em nenhuma oportunidade, mas acredito que desde então ele tem se revelado o que ele é, que não é que não passa longe de ser uma figura que tem compromisso com uma pauta progressista com o país, com um verdadeiro combate à direita e à extrema-direita no nosso país, e isso acaba tendo consequências no debate nacional. Quando ele escolhe atacar a esquerda, quando ele escolhe atacar o Lula, quando ele escolhe atacar o PT, quando ele escolhe atacar o PSOL, como ele já fez outras vezes, ao invés de usar essa mesma virulência que ele tem para combater o bolsonarismo e a extrema-direita. Você acredita realmente que foi a última candidatura dele à presidência da República? Não acredito. O Ciro já foi candidato tantas vezes, não me surpreender. Inclusive, eu acho que essas declarações dele também têm o intuito de continuar se viabilizando como encontrar algum espaço para poder se viabilizar como uma candidatura nacional. Mas eu acho que o tempo do Ciro, que nunca chegou, já passou. Agora, deputado, como você avalia o aumento de mortes de LGBTs aqui em São Paulo? Não só no Brasil, a gente lidera, mas São Paulo é o estado que mais mata LGBTs também. E a capital de São Paulo, nesse estudo, é o estudo divulgado pelo Dossiê de Mortes e Violência contra LGBTs, em 2022. E a capital de São Paulo também lidera esse ranking de assassinatos. O que você acha que o Estado e o Brasil pode fazer para combater esses crimes? Olha, o Brasil tem uma situação de LGBTfobia que ela é crônica e que ela é alarmante. E estava fazendo uma fala agora há pouco no plenário da Assembleia sobre isso, que eu acho que essa situação não deveria sensibilizar só a quem é LGBT, como é o meu caso. Eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de humanidade deveria ficar transtornada, incomodada com o fato de que a gente tem qualquer segmento da população que é sistematicamente violentado, assassinado, oprimido, segregado do espaço de trabalho, do espaço escolar, das suas casas e assim por diante. Então, eu acho que é uma realidade muito alarmante. No Brasil, Jefferson, se matam mais pessoas LGBTs do que países onde ser LGBT é apenado com pena de morte.
Então, onde a pena de morte para as pessoas LGBTs é legalizada, porque o Brasil tem uma pena de morte para as pessoas LGBTs, ela só não é legalizada. Mas aqui se mata mais do que nos países onde você pode legalmente ser condenado à morte por ser LGBT. Essa é uma realidade muito bárbara. Ainda mais num país que se vende muitas vezes como um país adepto à diversidade, em alguma medida permissivo, mas essa não é a realidade do Brasil. O Brasil é um país que, por trás dessa fachada, é extremamente violento contra a diversidade, sobretudo a diversidade sexual e de gênero. A estimativa de vida média das pessoas travestis transexuais é de 35 anos, que é a expectativa que a população tinha na Idade Média. Então é um descaso, é um descalabro a gente ter hoje uma expectativa de vida das pessoas travestis transexuais no Brasil que seja medieval, que seja da época da Idade Média, um descompasso completamente com um país em pleno século XXI, no ano de 2023. Por isso não dá voto, né? Infelizmente. Exatamente. E mesmo dentro da esquerda, uma crítica que eu faço, as pessoas às vezes têm medo. Eu me filiei no PSOL por achar que o PSOL é o partido que sempre foi fiel a luta do movimento LGBT e nunca aceitou negociar os direitos da nossa população. Porque eu acho muito cretino você falar que você vai negociar, que você vai tergiversar sobre direitos básicos da população. Você não pode falar, não, eu vou permitir, eu vou me importar que as pessoas estejam morrendo no ano que vem, no próximo ano, numa outra conjuntura. E é um pouco do que as pessoas fazem. Ninguém quer falar sobre esses temas porque tem medo de ser confundido, ou como a extrema-direita instrumentaliza muito essa questão do pânico moral, né? Então a extrema-direita ela trabalha muito com os medos mais profundos das pessoas, né? E sobre principalmente a questão dos medos morais, o pânico de que a sociedade ela vai se desfazer e assim por diante. Então a extrema-direita utiliza muito isso e eu acho que alguns setores da esquerda ainda às vezes compram essa narrativa, na medida em que eles falam, bom, não vamos entrar de frente nesse debate, não vamos falar de frente sobre isso, porque pega mal, as pessoas não entendem direito, mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque quando você deixa de tratar sobre a realidade da população LGBT, você está sendo conivente com uma realidade de profunda violência, discriminação, opressão que a gente tem no nosso país que devia ser alarmante para qualquer pessoa. E eu acho que o estado de São Paulo tem uma contradição, porque São Paulo tem a maior parada LGBT do mundo, que é a Parada de São Paulo, que acontece no mês de junho. Tem um avanço do movimento LGBT muito forte aqui, elegemos aqui. Nenhuma casa legislativa no Brasil, e eu ainda preciso pesquisar se no mundo, mas nenhuma casa legislativa no Brasil tem tantas pessoas assumidamente LGBTs como é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós somos em 6. Isso é um dado muito importante e é fruto de um avanço do movimento LGBT, principalmente da conquista de representatividade na política institucional. A eleição da Erika Hilton, como a primeira mulher trans no Congresso Nacional, a realização da Parada, que é um evento de massas, que mais nenhum bolsonarista, mais nenhum conservador consegue se opor, porque a Parada ela é um fato dado e ninguém consegue interromper. Sobretudo que gera lucro para a cidade. Exatamente. Né? O próprio Ricardo Nunes, a própria base conservadora da prefeitura não consegue impedir que a parada aconteça, nem tem interesse nisso, porque já é um dado, mas ao mesmo tempo é um Estado que, como você mesmo disse, que mais assassina pessoas por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. E daí é importante que a gente diga que a gente não está falando de casos de acidentes, por exemplo. A gente não está incluindo nesse número casos de acidentes. A gente está falando de crimes de ódio. Crimes que eles são baseados, que eles são intencionados no fato da pessoa ser LGBT. No fato de você ser gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, no fato de você ter uma orientação sexual ou uma identidade de gênero com o qual outra pessoa não se identifica e por isso ela tem o desejo de te matar, de exterminar a sua vida. E algumas vezes com requintes de crueldade brutal, para além de te matar fisicamente, também acabar com a sua dignidade e também dar um recado para outras pessoas. Então essa é uma realidade terrível que eu acho que ninguém deveria deixar para depois, ninguém deveria deixar para a próxima eleição, ninguém deveria deixar para quando o Congresso, a Assembleia Legislativa estiver numa conjuntura mais favorável. Se a gente não tratar essa realidade com urgência, com a seriedade, com a sensibilidade que ela exige, a gente nunca vai tratar ela da forma como merece ser tratada. E a gente vai sempre estar postergando a vida e os direitos de um segmento da população, que são as pessoas LGBTs. Deputado, o Bolsonaro foi derrotado, mas ele teve cerca de 58 milhões de votos. Foi a menor margem na história da nossa democracia. O Lula teve 60 milhões, foram 2 milhões de votos. O bolsonarismo está vivo, muito vivo.
E aí, o que você acha que a gente pode fazer, que o país pode fazer, para combater esse apelo crescente da extrema-direita e do bolsonarismo? Bom, eu acho que eu concordo muito com você. O Bolsonaro foi derrotado na eleição, mas nós sempre dizíamos, eu fiz muita campanha de rua no interior de São Paulo, uma região muito conservadora e onde o Bolsonaro ganhou, nós sempre dizíamos que derrotar o Bolsonaro na eleição presidencial era só o primeiro passo, porque o bolsonarismo era um fenômeno, era um processo que tinha ganhado força e espaço na sociedade brasileira, que ganhou um espaço, ganhou uma sobrevida em governos estaduais, como aqui em São Paulo, mas também nas casas legislativas, e que a gente ainda teria uma segunda tarefa, que era a tarefa de terminar de derrotar o bolsonarismo. Claro, eu não quero subestimar o fato da gente ter derrotado o Bolsonaro na eleição presidencial. Jefferson, nunca um candidato a presidente gastou tanto dinheiro da máquina pública para roubar uma eleição. E nunca um governo utilizou tantos mecanismos para fraudar o resultado de uma eleição. Foi auxílio gás, auxílio taxista, auxílio... Não, foi tudo que o governo pôde fazer no ano passado para tentar melhorar momentaneamente a realidade das pessoas, para ter uma percepção de relativa satisfação com o governo, para se beneficiar na eleição, o governo fez. Coisas que eles eram contra, né? Exatamente. E quando nem isso foi suficiente, eles recorreram à tentativa de impedir que as pessoas fossem votar, como é o caso da Polícia Rodoviária Federal, no dia do segundo turno da eleição. E quando ainda assim, mesmo roubando tudo que eles podiam, eles ainda perderam a eleição, aí eles começaram a discutir como que eles poderiam profanar o resultado da eleição. E agora, a investigação que a Polícia Federal está fazendo no círculo mais próximo do Bolsonaro tem mostrado que as pessoas mais íntimas e próximas do Bolsonaro discutiram diretamente uma tentativa de golpe de Estado, até prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, um absurdo total. Então, eu acho que não foi pouca coisa a gente ter vencido uma eleição em condições tão adversas, com tantas coisas contra nós. Então, eu acho que a vitória contra o Bolsonaro, mesmo tendo sido por uma curta margem, foi uma vitória espetacular. E só foi possível por conta de uma grande mobilização. Mas eu concordo com você, de que, apesar disso, a gente ainda tem o bolsonarismo como uma força política importante no país. E eu aturo isso todo dia na Assembleia Legislativa, que tem uma bancada de fanáticos bolsonaristas muito forte, como eu estava te dizendo, que escolhem a pauta da diversidade sexual e de gênero como a sua hierarquia, para tentar se reagrupar. Então eu penso que, em primeiro lugar, é preciso que a gente não deixe de lutar para que os crimes que foram cometidos pela extrema-direita no Brasil não saiam impunes. Então eu acho que é preciso ir às últimas consequências para responsabilizar todas as pessoas envolvidas com a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro e que tem que se investigar para saber não só aquelas pessoas, aqueles arruaceiros que estavam lá quebrando coisa. Mas tudo também indica foi arquitetado pelo ex-presidente da República, né? Não, aquilo, Jefferson, um movimento daquele, ele não é um movimento descoordenado. As pessoas sabiam onde elas estavam entrando, as pessoas elas sabiam o que elas estavam destruindo, elas sabiam o que estavam depredando. Você mover todo aquilo de gente para Brasília não é uma coisa que você faz sem uma expressiva um investimento financeiro, para não falar dos mentores políticos, ideológicos disso, que foi políticos bolsonaristas, o próprio Jair Bolsonaro, que durante todo o seu governo atuou para incitar a população contra a Constituição, contra o jogo democrático, contra o sistema eleitoral e assim por diante. Então, eu acho que é preciso que se investigue a responsabilidade de todos os agentes dentro disso e que todos eles sejam responsabilizados e os que cometeram crimes que sejam punidos. Porque assim a gente não comete o mesmo erro que a gente cometeu ao fim da ditadura militar brasileira, que é você passar uma régua, passar um pano, você anistiar todas as pessoas. E o Brasil ainda hoje carrega sequelas do fato de ter anistiado os torturadores da ditadura, de todos os crimes que aconteceram durante a ditadura militar por parte do Estado terem saído impunes. O bolsonarismo vem daí, inclusive, vem desse setor que atuou na ditadura militar e que não foi responsabilizado pelos seus crimes, ao contrário do que aconteceu na Argentina, por exemplo. Então, acho que o primeiro passo é a gente responsabilizar os crimes cometidos pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente precisa retomar a agenda política do país. A gente não pode permitir que quem dê a tônica, que quem paute o debate político no país seja a extrema-direita, como eles ainda estão fazendo. Eles controlam a pauta política. Eu acho que a gente precisa começar a controlar a pauta, o debate, o que se discute no nosso país e não cair nas provocações deles, não cair na maneira como eles tentam tendenciar
o debate político. Então a gente tem muita coisa séria para discutir. Precisamos discutir a realidade da população LGBT para garantir os direitos da população. Precisamos tirar de novo o Brasil do mapa da fome. Precisamos apoiar uma legião. Hoje é o dia da greve dos motoristas de aplicativos, que é um contingente imenso de trabalhadores e trabalhadoras que não tem qualquer direito assegurado, porque trabalham para empresas que acham que o Brasil é farra e que não regulamenta de forma nenhuma essas empresas e que daí não pagam sequer o mínimo, sequer garantias básicas para os seus trabalhadores. A gente precisa discutir essas questões, a gente precisa avançar nos direitos da população, a gente precisa reconstruir tudo que foi destruído ao longo desses últimos anos, recompor as políticas sociais, garantir emprego, regulamentar essas profissões que estão em situação de completa vulnerabilidade hoje, tirar o Brasil do mapa da fome, incentivar a agroecologia, ter uma política de segurança pública de fato cidadã e para toda a população. Então, penso que é necessário que a gente responsabilize os crimes que foram cometidos, mas também que a gente apresente uma agenda política para tirar o país desse pântano que foi colocado pela direita e pela extrema-direita. Deputado, fazer uma última pergunta? Já! Pois é, passa rápido, né? Quando a gente se diverte. Pois é, sagitariano você, né? Eu tava vendo, eu também sou. Ah, é? De que dia? Eu sou dia 11 de dezembro. Ah, esse é 16. Ah, tá ali. Com relação à lei das fake news, projeto de lei de combate às fake news. Sou a favor. A oposição se colocou contra, o projeto sequer foi votado. Por que você acha que eles têm tanto medo desse projeto de lei? Eu que te pergunto, o que leva uma pessoa a ter medo de combater a desinformação? Na sua opinião? Quem tem medo de combater a mentira? Quem se favorece com a mentira. Eu acho que isso é tão óbvio quanto. As únicas pessoas... Quem não mente e quem não se beneficia nem política nem economicamente da mentira, não tem por que defender a desinformação. Eles chamam de pele da censura, Exato, né? não tem nada a temer. As únicas pessoas que... Bom, vem algum problema num projeto que... O Brasil é a terra da desregulamentação. Então, os aplicativos que fazem entrega de viagens, como Uber 99, já que hoje é um dia de mobilização dessa categoria, as Big Techs no Brasil, todas essas empresas que são estrangeiras, elas olham para o Brasil e elas falam, lá a gente pode fazer o que quiser, porque ninguém vai meter o bedelho na gente. E daí elas acham que aqui é terra de ninguém, é terra sem lei. É isso que as Big Techs fazem. Elas vêm no Brasil, tem Big Tech empresa, se eu não me engano, no caso do Telegram, que nem escritório tem no Brasil para responder ao que acontece no país, e eles ficam à vontade, porque aqui eles sabem que eles não vão ter que prestar contas, eles se sentem seguros com isso. Agora, por que alguém no debate político, cidadão, teria medo de você combater a desinformação? Só quem se beneficia politicamente disso. E a gente viu o tremendo mal político, social, sanitário que a gente teve no nosso país ao longo dos últimos anos por conta do avanço da desinformação. O grande mal que a desinformação e que a mentira fizeram durante a pandemia no nosso país. Mas a gente também viu que tem uma corrente política no país que se beneficia muito disso. E essa mesma corrente política que hoje não quer que se regulamente a rede social. Quando a gente tem uma realidade de que esses ataques que aconteceram nas escolas, grande parte, foram orquestrados e foram incentivados através da internet, através de rede social, através de grupos que articulam ódio, que articulam cometimento de crimes, e você não acha que essas plataformas elas precisam ser obrigadas a tomar medidas para combater esse tipo de coisa? Ou para combater discursos que são criminosos, que são mentirosos, que enviesam a opinião pública ou que cometem um crime contra a honra, por exemplo? Então a rede social, tal qual a sociedade, não é uma terra de ninguém. Não é uma terra sem lei. A rede social ela também tem que ter leis, precisam ter regras que regulamentem o que acontece ali. Portanto, eu acredito que, tanto falando das empresas, que a gente viu que as grandes empresas elas colocaram todo o seu aparato para enviesar o debate, para direcionar o debate público contra a aprovação dessa PL. E a gente viu também que a extrema-direita brasileira também moveu todas as suas energias contra a aprovação. Eu acho que o fato desses atores fazerem exatamente isso é o que mostra a importância. O fato da gente ter meios de comunicação, redes sociais, grandes empresas de tecnologia que utilizam do seu poder ilimitado para influenciar o debate político mostra a necessidade da gente regulamentar, porque quem decide os rumos do debate político no nosso país não é uma grande empresa, por maior que ela seja. E da mesma forma, o fato da gente ter visto as pessoas que se beneficiam politicamente da mentira, da desinformação, defenderem contra esse projeto também mostra o quanto que é nocivo para o país
continue essa situação que está. Então, eu acho que é um projeto que é importante, que deveria ser aprovado e que ainda mais depois desses episódios que a gente vivenciou recentemente, de violência contra as escolas, que são organizadas através de redes sociais, reforça a importância de que a gente regulamente deixe de tratar o terreno da internet como uma terra onde ninguém manda e onde as pessoas podem cometer crimes livremente. Vale lembrar que a liberdade de expressão não é direito da pessoa cometer crimes, né? Exatamente. Isso vale tanto para o universo físico onde nós estamos e que se você fala uma desinformação ao meu respeito, se você, enfim, comete uma injúria, uma calúnia, uma difamação ao meu respeito, você é responsabilizado na justiça. Se você difunde uma informação falsa no mundo concreto, você é responsabilizado por isso. Se você agrupa uma organização criminosa, você é responsabilizado por isso, penalizado por isso. Agora, se você faz qualquer uma das coisas na rede social, você pode se sentir muitas vezes tranquilo de que você não vai ser responsabilizado e nem as plataformas que te permitem fazer cada uma dessas coisas vão ser responsabilizadas. O Brasil não é a terra de ninguém, não é uma terra sem lei para que a rede social seja um terreno livre para o cometimento de crime. Deputado, vamos para o quadro final do nosso programa que chama Bate e Volta. E eu te falo um nome, uma palavra, e você rebate com o mínimo de palavras possíveis. Interessante. Eu começo com Tarcísio de Freitas. Despreparado. Guilherme Boulos. Ascensão. MBL. Incels. Lula. Uma figura importante da história brasileira. PSOL. Alternativa. Educação. Sem a educação é a base para a gente poder combater a opressão, a discriminação, a violência. Então tem que ter toda a nossa atenção. Não consegui responder com uma palavra só. Não, tudo bem. Com o mínimo de palavras possível. LGBTQIAP+. Bom, é a comunidade da qual eu faço parte e é uma comunidade que, mesmo que eu não fizesse parte, sofre com uma violência crônica no nosso país. Então deveria ter a atenção de todas as pessoas para combater essa situação. Jair Bolsonaro. Lixo. Muito obrigado mais Tomara uma vez. Tomara que vá preso. Sim. Olha, não posso dizer o que eu acho, mas, deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. As portas estão abertas sempre que você quiser voltar. Querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre uma oportunidade muito boa a gente poder falar livremente sobre esses temas. Eu adorei o papo. Obrigado. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. E fique com o próximo Questão Política. A gente recebe a vereadora Luna Zaratini, do PT. É do PT, mas não é o Lula, gente, ainda.